Boa tarde, turma. Estamos aqui utilizando o OBS com a certeza de que vai dar certo. Então vamos iniciar. A ideia hoje é recapitular alguns conteúdos vistos na webconferência e avançar um pouco no conteúdo, tudo muito simples, vocês irão ver que tudo muito tranquilo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, alunos IFES Campos Serra. Eu sou a professora Nalva, professora de Química. Estarei aqui com vocês nos próximos minutos. Então, vamos lá. Vou aqui colocar um F5. Falaram que o F5 coloca a tela cheia. Ok. Opa, o que está passando aí? Não pedi para passar. Então, continuando no nosso assunto sobre química orgânica, compostos orgânicos. Bem, na aula da webconferência eu deixei um exercício para vocês e nessa sexta-feira, às 9 horas da manhã, estaremos todos juntos. Acompanhe aí, turma terceira informática, por favor. A aloína, que é um dos princípios ativos da Aloe arborescens, uma espécie do gênero Aloe. Ela é conhecida popularmente, essa planta, como árvore de Natal. Ela difere um pouco da Aloe barbacensis, que é a mais comum. Então, ela difere em termos de aspectos botânicos, né, lógico, mas ela também difere na composição química dela, principalmente quando a gente fala de concentração, de quantidade do princípio ativo. No caso da aloína, que tem um efeito cicatrizante, anticancerígeno, ela vai estar em maior quantidade nessa espécie específica de aloe, que é a Aloe arborescens, nome popular, árvore de Natal, dá uma flor vermelha muito bonita, e é a única espécie das 400 que existem nesse gênero Aloe, é a única espécie que pode ser encontrada em terrenos montanhosos, né? Isso é bem interessante. Então, não deixem de fazer o exercício e na aula nossa da webconf nós iremos abordar, né, esse conteúdo, tirando dúvidas e resolvendo alguns exercícios, ok? Então, passando para frente, vocês podem perceber no conteúdo do AVA, no Moodle, eu coloquei um material de apoio, coloquei a referência, porque obviamente o material não é meu. Eu achei interessante porque esse professor da USP, ele faz um apanhado de livros dos quais eu confio, ok? Tem assuntos mais profundos, mais amplos, mais extensos que nós não iremos abordar aqui, óbvio, porque nós estamos aqui no nosso integrado. Isso aí vai ficar para quem sabe, um de vocês ou alguns possam vir a fazer o curso de química ou de farmácia ou de engenharia química, né, ou agronomia, algum curso que possa envolver um pouco mais, amplificar um pouco mais de conteúdos da química, especificamente da química orgânica. Mas é um material confiável, ok? E é super tranquilo. Então, nós teremos esse material, esse conteúdo de apoio que está no AVA em PDF, certo? Então, recapitulando algumas coisas, né, alguns itens que nós já vimos, em relação aos elementos organógenos, né, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Então, a primeira coisa que nós temos que saber, e é a base, é o alicerce, né, desse prédio que nós iremos construir, né, é a questão das ligações químicas. Então, quando eu falo de composto orgânico, eu estou falando de compartilhamento de elétrons. Então, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são elementos químicos dentro da tabela periódica conhecido como ametais. Então, eles são contrários aos metais, né? Porque os metais dão elétrons, os ametais já têm a carência, eles querem, precisam e acomodam muito bem os elétrons, porque eles são átomos menores, né? Quando nós comparamos esses átomos com os outros, né, que estão na tabela periódica, que também compõem todo o universo que nós temos aqui no nosso planeta Terra. Então, como eles precisam,
E todos eles precisam, carbono, nitrogênio, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, que também não é considerado metal, também não é considerado metal. Mas ele precisa, ele é um S1 para estabilizar, ele quer chegar a um S2, então ele precisa de um elétron. Então, quando os dois precisam, nós já sabemos que eles são muito solidários, trabalham na coletividade, pensando no outro. Então, eles vão fazer o quê? Compartilhar esses elétrons. Mas nós sabemos lá do modelo atômico atual, dentro da física quântica, que os elétrons eles estão configurados dentro de um espaço de máxima probabilidade de encontrá-los, que é orbital. Então, para que esse compartilhamento seja efetivo, para que essa ligação química seja efetiva, nós temos que pensar, estudar e entender que existe de fato uma sobreposição desses orbitais. Uma sobreposição, uma mistura, né? E esse também será um assunto que nós iremos ver um pouco mais detalhado daqui umas 2, 3 aulas, que nós chamamos de hibridação ou hibridização, porque nada mais é do que estudar essa sobreposição de orbitais, ok? Bem, dentro desse contexto, desse compartilhamento de elétrons, nós temos as ligações covalentes. Então, os elementos organógenos que estão presentes nos compostos orgânicos, eles vão fazer o quê? Ligação covalente. No caso do carbono, ele termina lá em S2P2 e ele quer chegar a S2P6. 6, 2, faltam 4. Então, ele é tetravalente, como está sendo mostrado aqui. Então, o carbono ele sempre vai fazer 4 ligações covalentes. Pode ser ligação covalente simples, dupla ou tripla. Então, isso nós temos que lembrar. Outra coisa também, que uma forma de representar essas ligações covalentes é através de traços. Então, uma ligação covalente simples, eu represento como? Através de um traço apenas. Então, aqui nós temos um carbono, que é dito tetravalente, porque ele vai fazer 4 ligações covalentes. E nós temos aqui o que? Nós temos as 4 ligações covalentes simples. Bem, o oxigênio, ele está em que família, pessoal? Vocês lembram que família está o oxigênio? Ele está na família 16, então ele é S2P4. P4 ele quer ser P6, né? Porque no subnível P nós temos 3 orbitais, PX, PY, PZ. Cada orbital no máximo 2 elétrons, então no total, com os orbitais todos preenchidos, que é o que os nossos queridos, belíssimos átomos querem. E por isso nós estamos aqui, porque todos os nossos átomos aqui estão ligados, conectados e estáveis. Eles estão com todos os orbitais preenchidos. Então ele precisa de 2 elétrons, já que ele é S2P4 na tua camada de valência, que é a última camada lá na eletrosfera do átomo, onde nós encontramos os nossos elétrons. Então, se ele é S2P4, para chegar a P6, faltam 2. Então, ele vai fazer 2 ligações covalentes. Então, ele é conhecido como divalente, porque ele sempre o oxigênio, os compostos orgânicos vão fazer 2 ligações covalentes. Nesse caso aqui, ele está fazendo 2 ligações covalentes simples, mas ele poderia fazer uma ligação covalente dupla, sem problema. E aí nós temos os monovalentes, o hidrogênio, que é um S1, né? Então ele precisa de um para chegar a S2, vai fazer uma ligação covalente simples. E aqui nós temos o cloro. O cloro está na família 17, né? Que é a família conhecida como halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. Todos eles estão na família 17, 7. Então S2P5, S2P5. P5 ele quer ser P6. Falta um elétron, vai fazer uma ligação covalente. Então, o cloro é monovalente, da mesma forma que o flúor, o bromo e o iodo, que estão todos na mesma família 17, que é a família dos halogênios. Ok? Bem, aqui como já também descrito, falado para vocês, né, mas fiquei registrado nessa aula, nós temos então que o carbono sempre vai fazer ligações covalentes com outro átomo de carbono, com hidrogênio, com oxigênio, com nitrogênio. E sempre 4 ligações covalentes. Nesse primeiro caso aqui, cadê a minha seta? Nós temos 4 ligações covalentes simples. 4 ligações covalentes simples. Aqui, porém, nós já temos entre os 2 carbonos uma ligação covalente dupla. Ok? Mas, no total, 1, 2, 3, 4 ligações covalentes,
certo? Importante lembrar que cada ligação covalente representada por um traço, nós temos ali um par de elétrons. Então, eu tenho que imaginar que nessa ligação, por exemplo, covalente simples, eu tenho o elétron do carbono e o elétron que está aqui do outro átomo. Né? Só que esse elétron desse átomo, né, que ele existe, mas aqui não está aqui representado, ele também serve para o carbono. Né? O carbono também está usando, mas de forma compartilhada. Da mesma forma que o elétron que está aqui, que é do carbono, também está servindo para o elétron do outro átomo. Isso é um compartilhamento. E por fim, nós temos a outra possibilidade, que é a ligação covalente tripla, que nós temos aqui. Bem, mas o carbono não faz ligação covalente quádrupla? Já se perguntaram? Sim ou não? Pensem. Bora então para a nossa próxima página, relembrando. Nós já vimos isso, ligação iônica, ligação covalente, iônica, eu lembro de íons, eu lembro daquelas espécies carregadas positivamente ou negativamente, que são os cátions e os ânions. Positivo, negativo, a atração eletrostática. Então a ligação iônica é poderosa, né? É uma força de atração muito grande que os átomos têm. E aí nós temos a ligação iônica. Bem, se nós olharmos, lembrarmos lá da nossa tabela periódica, quem tem essa grande capacidade de doar elétrons? Os metais. E de que querem e recebem? Os ametais. Então, quando um metal encontra um ametal na vida, é como se fossem almas gêmeas, né? Um doa, o outro recebe e é a união perfeita. Então, é a ligação iônica. Só que isso não acontece nesse mundo dos compostos orgânicos, tá? Em que os átomos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, flúor, cloro, bromo, iodo, enxofre, por exemplo, que são os comuns, né, encontrados nesses compostos, todos eles precisam de elétrons, então eles vão compartilhar e vão todos fazer ligação covalente. Então são átomos solidários, também é uma união muito agradável, porque cada um dá um pouco de si e eles se completam. Ok? Então, nós estamos aqui, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, vamos observar, gente, isso aqui será que é uma ligação iônica ou covalente? Olha, o lítio está na família 1. Ele é um metal, doa elétrons. Tem um eletrinho na última camada, é um átomo grande, então esse elétron está bem afastado do núcleo. O núcleo tem carga positiva, então ele não sente muito esse poder que o núcleo tem sobre ele, né? Ele está mais longe, o elétron dele está mais longe da carga positiva do núcleo, então ele não tem tanta atração pelo núcleo. Então, ó, ele sai fácil. Quando ele doa esse elétron, ele tem um saldo, né, negativo a menos, né? Porque ele vai ter uma carga negativa a menos, porque ele doou o elétron dele, então ele passa a ser positivo, então ele é um cátion, lítio mais, né? Interessante que vocês percebam que aqui ele tá grande, né? E aqui em azul ele já tá menor. Por quê? Porque ele perde o elétron da última camada, então ele passa a ter uma camada menos, então ele passa a ser menor na sua configuração total. Então nós temos aqui o cátion, lítio mais, que é menor, isso é interessante, lembra disso, anota isso, galera. E aqui o flúor já aumenta de tamanho, porque ele recebe um elétron, então ele tem que acomodar esse elétron, então o espaço dele tem que aumentar, certo? E o flúor, ele é um A-metal da família 17, precisa de um eletrinho só, né? Ele é S2P5, né? Para chegar a P6, 1. Então ele quer elétrons, um doa e o outro recebe. Doou, recebeu. É a união perfeita, estável. Existe uma força de atração muito grande entre esses íons, que nós chamamos de força eletrostática. Então, quando alguém perguntar para você o que é uma ligação iônica, é a força eletrostática agindo, né? É uma união que ocorre através de uma atração eletrostática entre os íons, né? Cátion e ânion, metais a metais, ok? Bem, agora, se nós observarmos os dois átomos de flúor, a metal, preciso de um elétron, então bora lá, vamos compartilhar esses eletrinhos. Então, nós temos a ligação covalente, e no caso aqui, né, representada por um traço, aqui a ligação covalente simples. Então, observem que aqui eu tenho que ter a sobreposição de orbitais. Então, na ligação covalente, dentro da física quântica, nós temos uma teoria que explica
com grandiosidade, de forma satisfatória e confiável, a ligação covalente através da teoria do orbital molecular. O que é a teoria do orbital molecular? Mastigando aqui, né, grosseiramente falando, nós temos os orbitais atômicos, né? Aqui no caso, o orbital atômico do flúor no estado fundamental, o orbital atômico do outro átomo de flúor no estado fundamental. Quando eles se unem, eles se sobrepõem os orbitais, né? Então eles estão se unindo para formar um composto, uma molécula. Então aqui eu passo a ter um orbital molecular. Então os orbitais atômicos já não existem mais. Existe um novo orbital, um novo formato geométrico. Isso é visto pela física quântica através das equações, né, matemáticas. Então nós temos um orbital molecular. Ok? Então, teoria do orbital molecular. Ok. Aqui nós também temos o hidrogênio e o flúor, que também é uma ligação covalente, uma vez que o hidrogênio precisa de um elétron, o flúor precisa de um elétron, eles vão sobrepor os orbitais, formando um orbital molecular. E aqui a ligação covalente simples, a metal, a metal. Bem, eu espero que tenha ficado claro aí essa questão das ligações covalentes e ligações iônicas. Bem, tem um detalhe aqui que é essa tabelinha aqui do lado, né? Que vai de -1, mais 0 e 0. Isso aqui tem a ver com polaridade da ligação covalente. Porque eu posso ter uma ligação covalente polar e uma ligação covalente apolar. Mas nós iremos falar disso em uma aula específica somente para polaridade. Então, polaridade significa polos. Apolar, o A significa que eu não tenho polos. Nesse caso aqui eu não tenho polos, e aqui eu já tenho polos, porque um é o hidrogênio e o outro é o flúor. Então essa parte maior aqui está mais rica em elétrons, né? É a densidade negativa aí, parcialmente negativa. E aqui ele está pobre em elétrons, então ele está parcialmente positivo. Nós iremos ver isso com mais calma, com mais detalhes mais à frente. Bem, aqui ele coloca a configuração eletrônica do estado fundamental do flúor. O estado fundamental é antes do átomo se ligar. Então, o flúor, ele é um S2, 2S2, 2P5, 2, 2, 4, 4, 5, 9. Então, o número atômico do flúor é 9. Ele tem 9 prótons, no estado fundamental também tem 9 elétrons. Então, ele está distribuindo aqui, olha, no primeiro nível, né, ele tem um subnível S, que tem um orbital, está preenchido. 2 elétrons, está aqui 2 elétrons. Cada elétron representado por uma seta para cima, seta para baixo. Por quê? Porque eles estão em rotação em sentidos diferentes, que a gente chama de spin. Então, essa seta para cima e seta para baixo está apenas indicando que esses elétrons, para estarem ali naquele mesmo orbital, eles têm que estar obrigatoriamente em spin contrários. Ou seja, um girando no sentido horário e outro no sentido anti-horário. São duas espirais, uma no sentido horário, e a outra no sentido anti-horário, girando o campo magnético. E aqui no segundo nível, nós temos o quem? Quem é que nós temos aqui? O 2S2, que está aqui o 2S2, né? Subnível S, orbital S preenchido. E no subnível P, que nós temos 3 orbitais, PX, PY, PZ. E aí tanto faz, eu não estou dizendo que esse é o PX, esse pode ser o PY, não interessa. Mas eu tenho 3 orbitais P, PX, PY, PZ, cada um no eixo. Né? Uma vez, eu estou falando aqui de uma questão tridimensional, terceira dimensão. E eu tenho 5 elétrons no subnível P que estão distribuídos nos orbitais. Primeiro todos de setinha para cima, porque isso é condição de estabilidade, todos girando para o mesmo lado, né? Para depois os outros elétrons virem girando do lado contrário. E aí falta exatamente um eletrinho para os orbitais ficarem todos preenchidos, que é o que eles querem, né? Na verdade é o que eles querem. E aí só precisa de um elétron, então o flúor vai fazer uma ligação, né? Se ele estiver com outro metal, ele vai fazer uma ligação covalente, certo? Aqui, só para lembrar vocês dos subníveis SPDF, dos orbitais SPDF, o orbital S, forma geométrica de uma esfera, densidade de probabilidade é maior de encontrar o elétron aqui nesse meio, mas essa probabilidade vai até o infinito. Aqui no subnível P, nós temos 3 orbitais, PX, PY, PZ. Bem, aqui foram os eixos que ele escolheu, né?
mas isso também é indiferente. É só para mostrar os orbitais atômicos sp, deixar registrado. Nós já falamos sobre isso, vocês já sabem, né? Mas fica aqui registrado para vocês, ok? E é importante a gente lembrar disso porque eles vão sobrepor para formar os orbitais moleculares. Então é muito importante que isso fique registrado para vocês. Isso aqui nós já falamos, né? No caso aqui ele está falando do carbono especificamente, porque o carbono ele tem a capacidade de se ligar a outro átomo de carbono. O silício também tem. O silício ele também está na mesma família do carbono. Então o carbono ele tem essa grande capacidade de se ligar a outros átomos de carbono, formando as cadeias carbônicas. Tanto que nós temos os polímeros, né, que são compostos gigantes de alto peso molecular, porque são compostos de cadeia carbônica extensa, muito grande, né? Muitos carbonos, 20, 30, 40 carbonos, ok? Beleza. Então, nós temos o carbono aqui, S2P2, mas ele quer ser P6. Então, 2, 6 precisam de 4 elétrons e ele vai precisar sempre de 4 elétrons e vai fazer sempre 4 ligações covalentes. Então, é exatamente isso que ele está mostrando, né? Ele precisa de mais um aqui. Então, 1, 2, 3, 4, para que tudo isso aqui fique preenchido bonitinho de forma estável. Bem, aqui de novo ele está mostrando os orbitais P, o orbital S, e aqui ele está mostrando a união do S com PX, do S com PY, do S com PZ. Bem, é só uma configuração, né? Aqui é aquele desenho daquela florzinha que eu já mostrei para vocês, né? Mas aqui já é o orbital, os orbitais já estão sobrepostos, tá bom? E aí nós temos os diferentes eixos, né? Os orbitais Px, Py, Pz. Ok? Certo. Bem, aqui ele está mostrando a molécula de etano, que é essa molécula que tem 2 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. 1, 2, 3 hidrogênios. 1, 2, 3 hidrogênios. Bem, entre esse carbono... Entre esse carbono e esse, nós temos a sobreposição dos orbitais, né? Que no caso aqui PX, PX, formando a ligação covalente simples. Aqui também as ligações covalentes simples. Então, tá aqui representando a ligação covalente simples. E essa ligação em que eu tenho sobreposição frontal, especificamente, ela é conhecida como uma ligação do tipo sigma. Tá? Esse sigma só está mostrando para nós que a sobreposição desses orbitais para formar essa ligação covalente é uma sobreposição frontal. Isso é importante para eu entender a minha molécula como um todo, saber como ela vai se comportar diante de uma outra molécula, de uma reação química, de uma propriedade física. Então, tudo tem um objetivo, esse sigma não existe aí por acaso, ok? E tanto que nós já falamos no caso do benzeno que nós temos os elétrons π e por conta desses elétrons π da sobreposição paralela nós temos o fenômeno de ressonância, o que confere ao benzeno uma estabilidade muito grande. Mas, então nós temos que entender essa ligação sigma e π. Aqui nós já temos um carbono, só que aqui nós temos 2 ligações, aqui nós temos 3, aqui ele tem uma a menos. Por quê? Porque ele vai fazer uma dupla. Então aqui ele vai fazer uma dupla, uma ligação covalente simples, aqui uma simples é um traço e outro aqui. Só que esses 2 traços paralelos configuram a ligação covalente dupla, que significa que eu tenho a sobreposição PX e PX, sobreposição frontal, formando a ligação do tipo sigma. E aqui nós temos o que? O PY, né, sobreposição paralela, formando a ligação covalente do tipo π. Então, na dupla tem uma sigma e uma π. Então, relembrando. Bem, aqui está um pouco, vamos dizer assim, né, não tão visível, mas é só para mostrar sobreposições frontais, né? Aqui seria uma molécula de CH4, o carbono com 4 hidrogênios. Então, todos têm sobreposição frontal. Então, todos são ligação covalente simples do tipo sigma.
né? Aqui tá mostrando a mesma coisa. E aqui também, que é a molécula do CH3 com CH3, a molécula do etano, que nós iremos aprender isso ainda. Então, nós temos aqui o PX, que é a sobreposição frontal, né? Então, é uma ligação covalente simples do tipo sigma. E a ligação sigma, ela é mais efetiva, a sobreposição é mais efetiva, os elétrons estão mais bonitinhos, arrumadinhos ali, tá? Uma energia menor, o comprimento da ligação é menor. Aqui mostrando de uma outra forma a ligação covalente pi, tá vendo? Que é o PY, sobreposição paralela, ok? E aqui PX fazendo a ligação sigma, ok? Aqui uma outra visão, né, do PX com PX, formando a ligação do tipo sigma. E aqui, né, que a gente chama de ponte também, né, a ligação PY, PY, que é a sobreposição frontal, formando a ligação pi. Aqui tá bonitinho, colorido para enxergar, né? Então, a ligação covalente simples sempre é sigma. Se eu tenho uma dupla, uma vai ser pi, uma sigma. E se eu tenho uma tripla, uma vai ser sigma e as outras duas vão ser pis, tá? E não existe ligação quádrupla para o carbono, porque todos os orbitais aqui já estão comprometidos, né? Se eu pego o orbital S do carbono com o orbital S aqui, eu não vou ter sobreposição efetiva, então isso não acontece. Para eu ter ligação quádrupla, eu teria que ter o orbital S do carbono se ligando ao orbital S do outro carbono, mas isso não acontece, porque existe uma distância grande entre esses carbonos, então essa sobreposição não é efetiva. Bem, pessoal, aqui eu estou representando o quê? A ligação covalente tripla, né? Aqui eu tenho, olha, o PX, lembra? E aqui uma sobreposição frontal, então é sigma. Aqui eu já tenho o quê? PZ com PZ. Então é paralelo, né? É a ligação pi, que já não é tão efetiva. Os elétrons estão mais soltos, eles podem se movimentar entre a molécula, né? E aqui outra ligação covalente do tipo pi, só que agora é com orbital PZ. Essa ligação covalente tripla, sigma e duas pis. E o outro orbital que está aqui, lembra? Porque eu tenho o S2 e o P2, então eu tenho um orbital S e 3 P's. Né? E eu posso pensar, pô, mas eu tenho um orbital S para o carbono, mas S do carbono com S do carbono não existe, então eu não tenho ligação quádrupla, porque eles estão longe um do outro, então não é efetivo. Então esse orbital S, ele vai servir para fazer uma ligação sim, mas com outro átomo, tá? Que pode ser o hidrogênio, que pode ser até mesmo outro carbono. Mas aí ele vai fazer uma ligação covalente simples obrigatoriamente, porque os outros orbitais já estão comprometidos, neste caso, com a ligação covalente tripla. Espero que isso tenha entrado na caixinha, ok? Espero que isso também esteja sendo gravado. Bem, aqui para lembrar, né, eu tenho então as 4 possibilidades do carbono de ligação. 4 simples, 2 simples, uma dupla, uma simples, uma tripla e 2 duplas. Não existe mais nenhuma outra possibilidade, galera. Então, nesse caso aí, o carbono, em todos os casos, estão fazendo 4 ligações, obrigatoriamente. Compartilhamento de 4 elétrons, então nós temos 4 pares de elétrons, né? 4 ligações. Novamente, eu mostrando ligação covalente simples, dupla e tripla. Tenho certeza que já está claro, filé para todos vocês. Fechou, galera? De novo aqui os tipos de ligações para ficar bem centrado aí na mente de vocês para sempre. E aqui, galera, a gente entra nos grupos funcionais, porque nós também já estamos abordando, né, os grupos funcionais. Os compostos orgânicos são milhares de compostos nós temos dentro da indústria de cosméticos, de farmacêuticos, de polímeros, de tinta e, enfim, é muita coisa. E aí nós temos diferentes funções orgânicas. Então, para cada função orgânica, a gente tem um grupamento de átomos, que são os grupos funcionais. E quando eu falo que é um álcool, então nós temos diferentes tipos de álcool, mas tudo é álcool, tudo vai ter um grupo funcional. E esses álcoois, esses compostos, por pertencerem à função álcool, eles têm propriedades físicas e químicas semelhantes. Então, isso é interessante, tá?
E aí nós estamos vendo de forma aleatória, né, aplicando nos princípios ativos de plantas, de fármacos. Então aqui nós temos hidrocarbonetos, que só tem carbono e hidrogênio. Aqui nós temos o álcool, que é o OH ligado a carbono com 4 ligações simples. Aqui nós temos o éter, que é o oxigênio entre carbonos. Esse material também está lá no Moodle, viu? Em PDF. Aqui ele está dando exemplo, ó. Hidrocarboneto, 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 hidrocarboneto. Esse aqui é o benzeno, né? Só tem carbono e hidrogênio. Aqui eu já tenho um aleto orgânico, porque apareceu um halogênio. Aqui é um álcool, aqui é um éter, ok? E aqui nós temos a tabela toda. É a mesma tabela, tá, galera? Só é a tabela toda. Aqui nós temos outras funções, olha, amina, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, amida, nitrilo. Então, são grupamentos diferentes, ok? E que nós estamos vendo no decorrer das nossas aulas. Mas lembre-se que nós temos esse material de apoio. Bem, esse é o nosso conteúdo novo, muito simples, mas que ele é importante para entender classificação de cadeias carbônicas. E eu preciso de entender classificação de cadeias carbônicas para eu poder entender nomenclatura de compostos orgânicos. Porque, gente, os compostos orgânicos são tão bonitinhos, todos têm nomes, né? Então, tudo tem que ter nome, né? Vocês sabem disso. Então, vamos lá. Esse carbono é classificado como primário, por quê? Porque ele está ligado a apenas um outro átomo de carbono. Esse já é secundário, porque ele está ligado a 2 átomos de carbono. Esse carbono é terciário, porque está ligado a 3 átomos de carbono. E se no lugar desse cloro fosse um outro carbono, o carbono seria quaternário. Então, nós temos primário, secundário, terciário e quaternário. Foi? Fechou? Aqui nós temos o exemplo, olha, primário, secundário, que está ligado a 2. Esse carbono está ligado a 1, 2, 3, a terciário. Esse daqui está ligado a 1, 2, 3, 4, quaternário. Super simples, gente. Outro exemplo, vermelho, os primários, tá vendo? Em azulzinho é o secundário, em verde é o terciário. E o roxinho aqui, quaternário. 1, 2, 3, 4. Tá ligado ao oxigênio, não conta. Eu só administro o carbono que tá ligado a outro átomo de carbono. É esse carbono que me interessa, tá? E aqui nós temos um exercíciozinho que vai ficar aí para vocês. Nós iremos fazer lá na nossa aula de sexta-feira. E aqui nós temos um composto de cadeia fechada. Presta atenção, nós iremos estudar isso ainda. Cadeia aberta, cadeia fechada, normal, ramificada, tá? Então, presta atenção. Isso aqui é um composto de cadeia fechada. O que está fechado, continua fechado. Você não abre o que está fechado nessa liga, tá? Bem, pelo menos aqui nos compostos não, tá? Nas cadeias carbônicas não. Então, esse carbono é P de primário, porque você está ligado a um átomo de carbono S de secundário, e aqui um T de terciário. Se liga aí, olha, o benzeno aqui, todos esses daqui são secundários, né? Secundário, tá ligado a 1, 2. 1, 2. Fechado? Pessoal, aqui eu fiz uma miscelânea de compostos orgânicos para vocês observarem que, olha, isso daqui é um álcool, né? OH ligado a carbono com 4 ligações simples e todos eles, eu estou mostrando as ligações por traços. Essa é a fórmula estrutural plana. Aqui eu já tenho uma bagunça de condensado com fórmula de linha, né? Aqui também, isso não é legal não, tá? Aqui eu tenho a fórmula de linha bonitinha, aqui eu tenho a fórmula de linha bonitinha, isso aqui é o correto. Se eu for usar a fórmula de linha, faz tudo de linha. Se eu for usar estrutural plano, faz tudo estrutural plano. Não mistura não, porque fica feio, tá? Ok? Ó, aqui e outras funções orgânicas que nós iremos ver. Então, aqui nós já sabemos que isso é um álcool, nós já sabemos que o oxigênio entre carbonos é éter, tá? Nós já sabemos que OH ligado a benzeno é fenol, tá bom? E nós já sabemos que isso aqui é uma amina. Isso daqui, C dupla O hidrogênio, é uma outra função, que nós não vimos ainda, que é aldeído. Esse C dupla O é um éster, não é isso aqui. Porque esse cara aqui tá ligado a C dupla O, junto, ligado, vizinho, grudado, CO. Então é éster. E esse cara aqui, gente, é um aldeído. C dupla O hidrogênio é aldeído ao. Esse cara aqui nós já vimos, né? Ácido carboxílico, pertence à função ácido. É muita coisa.
Olha, aqui eu tô dando exemplo de compostos orgânicos. Nicotina, ina, alcaloide. Lembra de alcaloide, galera? Sempre tem nitrogênio alcaloide, né? Então, alcaloides podem ser aminas ou amidas. Aqui, no caso, são aminas, né? Esses nitrogênios configuram aminas, função amina, encontrado na fumaça de cigarro. Aqui nós temos a cafeína, que também é um alcaloide. Amina, perdão. Aqui é uma amida, aqui também é uma amida, porque tem nitrogênio ligado a C dupla O. Quando isso acontece, eu tenho a função orgânica amida. Nesse caso aqui, reparem, o nitrogênio não está ligado a C dupla O, então é amina. Aqui também não tem C dupla O, então é amina. Ufa! Encontrada no café. Então a cafeína, ele é um alcaloide, tem nitrogênio, né? E também pertence à função orgânica e amina e amida. A cocaína também tem amina, por isso que é ina. Tudo termina em ina, tem amina. Ina, é isso aí. Também tem a função éster, né? Lembra da função éster? C dupla O. E é encontrado nas plantas, né? Lá na coca. Quando eles fizeram a Coca-Cola, eles usavam o extrato dessa planta, que tem um nome, né, popular de coca. E obviamente que depois de descobriram essa substância, eles passaram a não usar mais o extrato da coca, porque a Coca-Cola de antigamente tinha traços de cocaína. Mas isso foi muito tempo atrás, ok? Composto cíclico, ok? Pensem aí, fórmula de linha, mas aqui também fórmula de linha. Pensem nisso na fórmula estrutural plana. É importante vocês observarem isso, tá? Por exemplo, eu sei que esse carbono tem 2 ligações simples, mas ele tem que ter 4. Subentende-se que esse carbono vai estar ligado a 2 átomos de hidrogênio. Então, ele vai ser um CH2. O nitrogênio só faz 3 ligações. Então, ele tá belezura, não precisa de mais nada. Por que esse carbono tem esse hidrogênio? Porque esse carbono tem 3 ligações. Mas ele, para chegar a 4, tem que fazer mais um, então entra o hidrogênio. Ele colocou específico, porque nós iremos ver que esse carbono é um carbono quiral, mas isso é lá na frente. Beijos! Ok? Fiquem de olho nos compostos orgânicos. Eu espero profundamente que essa aula esteja sendo gravada. Aqui são outros exemplos, né? Aqui o álcool CH3, CH2OH, perdão, voltei. Então, isso aqui é a função álcool, fórmula estrutural plana, onde eu estou mostrando de forma destrinchada, estou mostrando todas as ligações por traços. Aqui é só um outro modelo, tá? De bola, tá? Mas continua sendo álcool, o etanol. Aqui é um outro exemplo de compostos encontrados nessas pimentas, pimentão, esse aqui é o açúcar. Bem, são exemplos de compostos orgânicos, né? Onde nós temos os elementos organógenos. Aqui, um outro princípio ativo da lua e arborescências que ficou aí para nós resolvermos na aula de sexta-feira, ficou como exercício, por favor, façam, tá? E postem no Moodle. Bem, a aula terminou aqui, galera. Gratidão, espero que tenham entendido, acompanhado. Beijo no coração e na alma, fiquem com Deus, com a luz, grande energia co-criadora para vocês. Foi, beijo grande. Vou tentar aqui voltar, vou ver se a aula foi gravada. Não sei nem como que eu saio daqui agora. Hello. Ok, vamos voltar aqui, pessoal. Ui, meu cabelo começou tão bonitinho, terminou essa coisa. Eita, Jesus, Maria José. Beijo.